Você falou um tempo atrás, pô, às vezes que é injusto comparar o masculino com o feminino, mas eu acho que tem algumas comparações que dá pra fazer. A Cristiane Olimpíada é melhor que os homens. A Marta, ela tem a técnica tranquilamente pra jogar no futebol masculino e ainda arrebentar. Sim. E conquistas, né? Por exemplo, o Klose, ele é o artilheiro de Copas do Mundo, né? A Cristiane de é a Copa do artilheira Mundo, de eu falei Jogos Olimpíada, Olímpicos. A artilheira de Jogos Olímpicos. É diferente no caso, tudo bem, dá pra gente se entender, porque no feminino você não tem limite de idade nos Jogos Olímpicos, né? E no futebol masculino joga você por mais tempo, né? Então elas jogam muitas edições. A Formiga, por exemplo, disputou todas as edições de Jogos Olímpicos. São 7 que ela... De 96 a 2020, né? Vamos fazer as contas, acho que foram 7. 7 Copas, 7 Jogos Olímpicos. E no caso, os Jogos Olímpicos pros homens tem um limite da idade, você pode levar até um número ali diferente de acima da idade, então é diferente. Mas em termos de números e de conquistas do futebol, não só do futebol feminino, mas do futebol, Formiga, Cristiane e Marta, elas estão no patamar das lendas, assim. E o feminino quase ganhou a medalha de ouro antes que o masculino, hein? Nossa, cara, se tem não é porque a gente é brasileiro, não. Não tô falando isso porque a gente é brasileiro. Mas se tem um país que precisa, que merece uma medalha no futebol feminino mundial, é o Brasil. Mas você não acha que pelo menos na Olimpíada o pessoal tem mais simpatia pela seleção feminina do que pela masculina? Tem. Na Olimpíada. Acho que é porque, na verdade, o brasileiro, quando fala de futebol masculino e Olimpíada, já largou pra lá. Assim, não é algo que vibra. Até porque você não vai com o que você tem de melhor. Então, quando você não vai com o que você tem de melhor, você deixa pra lá. No feminino, você faz isso. Tá, agora, só pontuando em relação à Marta, que eu falei que ia ter discórdia em relação a isso, não conta a jogadora. Mas eu acho que ela poderia ser uma figura que levanta muito mais a bandeira do que ela faz. Tá? Eu acho que é muito pra inglês ver a bandeira que ela levanta. Eu acho que tem depoimentos e tudo mais, mas eu acho que no corpo a corpo, ali com as meninas e tudo mais, eu acho que ela poderia ser muito mais representativa. Poderia ser mais ativa pela causa, talvez. Muito mais. Eu já vi muitos comentários nesse sentido. Eu entendo esses comentários. Por exemplo, que a Marta ela saiu há muito tempo do Brasil, jogou em vários países, hoje está nos Estados Unidos, e ela não tem essa proximidade tão grande com o nosso futebol nacional. Eu entendo isso do ponto de vista dos clubes. E eu entendo esse argumento da Vou contar uma situação que aconteceu comigo. Mas o que eu acho? Eu acho que a Marta é o tipo de atleta que a existência da Marta fala por importantíssimo, si só, sabe? Assim, fala por si só. Não, tá, mas como a da Formiga. Então, tem aquele documentário do Pelé, vocês assistiram? Que bate nessa mesma tecla de eles falando o Pelé, que... por exemplo, se for pensar um paralelo, Pelé e Maradona, né? Eu acho que o Pelé é o maior de todos os tempos, o maior da história. Mas o Maradona é muito mais ídolo no país dele. Mas o Maradona, a relação que ele tem, por exemplo, com o argentino, por exemplo, o que a gente viu as pessoas, elas choravam, desesperadas pela morte do Maradona, sabe, assim. E a gente tem um respeito muito grande pelo Pelé, mas eu acho que tem uma devoção. Total. A devoção do argentino com o Maradona, ela é diferente da devoção do brasileiro com o Pelé. Porque o Pelé nunca foi engajado dessa maneira você tá falando. Mas o Pelé é o tipo de cara, de jogador, que nessa prateleira, fale por si só, como você falou. Que é uma existência que fala por si só. Mas talvez se ele tivesse participado mais, seria ainda maior. Nunca vamos saber. Como o Neymar já deixou claro que ele não quer ser. Sim, eu acho que são personalidades diferentes, mas eu entendo isso de que a Marta, ela poderia, sim, talvez se engajar mais com o campeonato nacional, sabe? De alguma forma. Acho que poderia ser mais próxima do público brasileiro, mas também Porque ela é o rosto mais conhecido do futebol feminino, né? Você vê mundial, né? Tanto que a gente tem na desclassificação do Brasil, a gente tem um depoimento emblemático, né? Da Marta, e que gerou confrontos, né? Dentro da própria seleção brasileira, por ela ter citado alguns nomes. Mas quando eu digo da Marta, eu vou contar um caso que eu nem sei se eu já contei. Você quer saber. Eu nem sei o que aconteceu. A gente fazia 2019, não sei se foi 2018, 2019, a volta do futebol feminino pra Band. Né? Depois de muito tempo, o futebol feminino voltava a ser transmitido na TV aberta. E eu tava fazendo um jogo, né? Que era a abertura, jogo no saudoso Pacaembu. Saudade de fazer um jogo no Pacaembu. Nossa, nem me fala. Né? E era Santos e Internacional no Pacaembu. E na época eu tava muito próximo do Vadão, saudoso Vadão também, né? Que nos deixou. Do Vadão e do Vaguinho. E aí, antes do jogo, o Vaguinho me mandou um WhatsApp. Ara, vou estar no jogo e tal, não sei o quê. Falei, cara, vamos fazer um link com a gente. Vamos entrar, vamos botar o Vadão no campo. Nessa época ele era técnico da seleção brasileira. Vadão, técnico da seleção brasileira. E aí, mas Internacional e Santos, ele tava indo, se não me engano, pra observar a Fabiana na lateral. Que eles queriam ver se... Tava na época de 2019, que era a época de convocação. Eles estavam definindo a convocação pro Mundial de 19. E aí, na hora que eu olho, assim, num camarote, a Marta tava com eles. Tava a Marta, Vadão e Vaguinho. Falei, lindo. Agora. Cara, a volta da transmissão na Band...
Na hora que acabar o jogo, ele falou, não, na hora que acabar o jogo eu desço com o Vadão e a gente faz um link. Eu falei, beleza, vou gravar um boletim pro terceiro tempo, que era domingo, vou gravar já o boletim. A Marta desceu. Quando a Marta desceu, todo mundo já falou, prepara fone e vamos colocar a Marta com o Vadão. Aí a Marta virou pra mim e falou assim, não, infelizmente eu não posso gravar, você tem que falar com o meu assessor antes. Falei, Marta, é a volta do futebol feminino pra Band. Pra TV aberta. Pra TV aberta. Não tô falando da minha, eu tô falando do posicionamento do futebol feminino. A gente tá num ano de mundial. A gente vai ter a primeira vez com uma camisa feita só para mulheres. Você conseguiu argumentar isso com ela? Da hora. Tá. Da hora. Ela, não gosta muito de falar, o professor fala por mim. Então ela não falou. Então assim, tudo bem, eu entendo os argumentos dela. Talvez ela não, né, eu não tava ali, tô curtindo, de repente tô de férias aqui, não tô no momento do que eu quero falar. Mas, você entende a importância que aquele jogo tinha pro futebol feminino em um ano de Copa, em um ano que a gente queria engajar o público por aquilo ali. Não era pra fazer uma gracinha porque eu tinha conseguido a Marta pra fazer um link, nem nada. Ela tava ali, ela já estava ao meu lado. Sim. Então ela não ia ter que se deslocar pra nenhum... E eu fiquei com aquilo, e até o pessoal hoje, quando a gente fala dentro da Band ali, algumas vezes, existe isso, tipo, pô, mas você lembra aquele jogo? Ela não quis entrar. Eu sei que é uma pessoa maravilhosa, e quando o Vadão tava doente, tipo, queria fretar helicóptero pra ajudar, pra fazer tudo. Mas eu acho que falta esse bom senso, esse tato, pra numa hora falar, ó, galera, vamos curtir o futebol feminino, é hora de apoiar as meninas, nós estamos em ano de mundial, vamos botar a cara. Sabe quem tem isso? É 30 segundos, né? Sim, eu sempre, eu também sim. como repórter, sempre falo... Às vezes você se E o vê... time, Cara, né? O time era perfeito. Então...